Olá, olá. Eu sou o Zé Anésio do Raio X dos Afetos e nesse vídeo eu vou voltar ao tema do nosso episódio anterior. Nós vamos falar um pouco mais sobre Nelson Taik, Teich, Tais, o novo ministro da Saúde do Brasil. O novo ministro da Saúde que Bolsonaro escolheu para substituir o Mandetta. Esse é o nosso quinto especial Coronavídeos. A gente está continuando o episódio anterior, justamente porque ali o nosso foco era muito mais em entender quem foi o Mandetta, para discutir se a gente deveria ou não tratar ele como herói. E a gente falou um pouco sobre o substituto dele. Agora o nosso foco é em falar um pouco sobre esse substituto. Então aqui eu vou ter três fontes principais. Uma thread do Twitter Outra Saúde, que é do pessoal do Outras Palavras, eles têm, né, essa sessão específica sobre o tema da saúde. A segunda fonte é um vídeo que o canal Meteoro fez sobre o Nelson Taik. E a terceira é uma matéria da Folha sobre os protestos do dia de ontem. E no final eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro compromisso internacional dele. Isso vai ajudar a gente a ter um pouco esse panorama. E aí vou concluir falando um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde diante disso tudo, que é justamente o foco aqui. Para o enfrentamento ao coronavírus, a gente precisa de um Sistema Único de Saúde forte. A gente tem ministros que o atacam. A gente tem uma troca de ministério e aí a gente precisa então entender quem é esse cara que saiu e quem é esse cara que entrou. É mais ou menos essa a ideia desses dois vídeos. Esse aqui é o segundo dessa sequência, né? Então vamos começar pela thread do Outra Saúde. Estou abrindo ela aqui e eu vou basicamente dar uma lida rápida para vocês pegarem qual é o espírito da coisa. Eles começam assim: vários veículos já puxaram parte da ficha do novo ministro. A conclusão é que Nelson Taik é empresário raiz, mas tem experiência Nutella no SUS. Leia thread e saiba mais. Thread. Eu não sei falar. Eu tenho dificuldade com esse fonema. Thread. Nascido no Rio de Janeiro, o médico teve contato com o Sistema Único na sua formação. Graduou-se pela UERJ em 1980. Especializou-se em oncologia no INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Vou pausar aqui especificamente nesse tweet. Eu até comentei isso para eles. Nesse caso, então, ele não teve experiência com o Sistema Único, porque em 1980 o SUS ainda não existia. Ainda não tínhamos no Brasil um Sistema Único de Saúde. A thread continua. Mas logo fundou o Grupo Clínicas Ontológicas Integradas, COI, em 1990, que seria vendido 25 anos depois, ou seja, 90, 2000, 2010, 2015, para a United Health. Depois da transição, ele permaneceu no comando da companhia até 2018, ou seja, 3 anos depois dessa venda. Em 2006, fundou a MedInsight, a sigla é MDI, uma empresa de pesquisa e consultoria em economia da saúde, adquirida em 2011 pela Resulta CNP, que atua na área de marketing e pesquisa de mercado. Em 2009, abriu outra empresa com nome parecido, MDI, Instituto de Educação e Pesquisa. Nessa companhia, foi sócio de secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da gestão Luiz Henrique Mandetta. O Meteoro também vai falar sobre isso lá no vídeo deles, só estou comentando porque esse foco do vídeo do Meteoro eu não vou tocar. Continua a thread. A companhia foi fechada em fevereiro do ano passado e poucos meses depois, em setembro, Taik foi nomeado assessor de Viana, do Denizar Viana, o cara que estava secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Mandetta. Então, Taik foi nomeado assessor de Viana na pasta, cargo que exerceu até janeiro de 2020. Foi a sua única experiência de gestão no SUS. Então, ele tem uma experiência de gestão privada, mas teve essa única experiência de gestão no SUS. Taik também criou
o COI, Instituto de Educação, Pesquisa e Gestão em Saúde, uma organização sem fins lucrativos, voltada para o câncer. E atualmente é sócio da Taik Healthcare, uma consultoria de serviços médicos. Quando fala aqui que ele criou o COI, Instituto de Educação, Pesquisa e Gestão em Saúde, eu vou comentar melhor sobre isso quando eu falar do vídeo do Meteoro, que eles abordam de outra forma. Ele também tem laços com o Hospital Albert Einstein, tendo prestado consultoria à instituição nos anos de 2010 e 2011. E claro, Taik já havia atuado como consultor informal para a saúde na campanha de Jair Bolsonaro. Falei sobre isso no vídeo anterior, no vídeo que eu falei da demissão do Mandetta. O programa de governo, protocolado pelo então candidato no STE, Superior Tribunal Eleitoral, dedicou apenas 4 páginas à saúde. Entre parênteses, eles colocam assim, ou slides. Qualquer semelhança com a apresentação de PowerPoint não era mera coincidência. A premissa era, eles abrem aspas, a saúde deveria ser muito melhor com os recursos que o Brasil já gasta. E mais, aspas novamente, é possível fazer muito, aí eles comentam em caixa alta mesmo, muito mais com os atuais recursos. Dentre as propostas constavam a criação de uma carreira de Estado para médicos nos moldes do judiciário e o nunca esclarecido credenciamento universal para que todo médico pudesse atender a qualquer plano de saúde e toda a força de trabalho pudesse ser utilizada pelo SUS. Durante a campanha, houve alguns debates dedicados à saúde, inclusive no Roda Viva, mas Bolsonaro nunca enviou representante. Além do apoio da Associação Médica Brasileira, Taik recebeu o aval do secretário especial de Comunicação Social, Fábio Washington, daquela turma do pessoal que viajou com o Bolsonaro para os Estados Unidos e que foi contaminada. O Fábio, se eu não me engano, foi o primeiro a ser diagnosticado com coronavírus. E, inclusive, ele é um cara com um histórico aí de corrupção, né? Foi denunciado há alguns meses. E também do empresário bolsonarista Meyer Nigri, dono da construtora Tecnisa. Esse último, segundo a jornalista Bela Megali, já emplacou vários nomes no governo, inclusive do próprio Washington, de quem é amigo de infância. Ricardo Salles também teria sido uma indicação sua. Assim termina a thread do Outra Saúde. E aí a segunda fonte que eu queria citar aqui era justamente o vídeo do canal Meteoro, que se chama O Novo Ministro da Saúde. Assim como eu vou colocar o link dessa thread que eu acabei de ler, eu vou colocar o link desse vídeo e da matéria da Folha, que é a terceira fonte que eu vou citar, todos aqui na descrição do vídeo. Falando muito rapidamente sobre o vídeo do Meteoro, algumas coisas que estão nessa thread eles citam, algumas coisas não citam, e eles citam algumas coisas a mais. Eu quero focar nessas coisas a mais. O vídeo tem 3 capítulos. Um se chama O Ministro, outro se chama O Médico e outro se chama O Empresário. E eles apontam algo muito parecido em certo aspecto com o que a thread apontou, que o Taish, ele é muito mais empresário do que médico, é muito mais empresário do que conhecedor do SUS. O Meteoro aponta o Taish como sabonete nas posições dele em relação ao isolamento, apesar de citar que a mídia afirma que ele defende isolamento social, eles pontuam, colocam trechos dos textos dele para mostrar ele como alguém que evita ter posições muito firmes em relação a isso, que coloca muitos talvez, muitos precisamos conhecer melhor. Eu citei no vídeo anterior, nos vídeos onde eu falava sobre a demissão do Mandetta, eu citei que esse cara que estava entrando era alguém que defendia isolamento social, que discordava nos textos dele, ele discordava do Bolsonaro quando falava sobre isolamento vertical e defendia o isolamento horizontal, ou seja, um isolamento mais amplo, que é o que o Mandetta também defendia. Mas, de fato, ele é bastante vacilante e o Meteoro enfatiza isso. Eles trazem também um relato, eles dizem, o único relato da experiência clínica do Taik, dele como médico que a gente tem,
de uma, enfim, um relato que circulou nas redes sociais de uma filha de uma ex-paciente que chama ele de monstro e que fala dele ter sido super grosso e com a mãe dela, enquanto a mãe dela estava sentindo dor numa maca, e ele falava, espera aí, não tem muito o que fazer, meio que não quis ler o relato aqui, eu acho que vale a pena ir lá no vídeo do Meteoro para ver, mas de uma insensibilidade ímpar. E aí depois eles falam sobre a experiência empresarial dele e falam sobre quando aquele grupo COI virou CIP. Não sei se vocês lembram quando eu tava lendo a thread que eu falei agora há pouco, que a thread trata da fundação de uma OCIP. E que, na verdade, o vídeo do Meteoro trata como se eles tivessem transformado a empresa COI num OCIP. O que isso implica? A gente conhece mais o termo ONG. ONG é uma organização não governamental. A OCIP, ao contrário da ONG, ela pode captar recursos governamentais. Ela é um modelo de funcionamento de entidade, é um tipo de CNPJ que pode captar recursos do governo. Então, por mais que o Taik não tivesse experiência na gestão pública, mas ele já tinha uma experiência na captação de recursos públicos, então a empresa dele já tinha se especializado nisso. E o vídeo do Meteoro também cita aquele vídeo que viralizou. Eu pretendia tocar nesse assunto no vídeo anterior que eu fiz, aquele vídeo sobre a demissão do Mandetta, que eu já citei tantas vezes, mas eu acabei deixando de fora. Um vídeo que viralizou de alguns anos, então veja bem, não foi no contexto da pandemia do coronavírus, mas um vídeo em que ele fala sobre a diferença da vida de um adolescente e de um idoso. E ele fala como um gestor de saúde, como alguém que entende a saúde como um negócio. Ele diz justamente que você precisa do mesmo dinheiro para investir no tratamento de um adolescente e de um adulto. E de um idoso. Só que o adolescente tem muito mais tempo de vida pela frente do que o idoso. E ele fala assim, tem duas coisas, a gente precisa lidar com gestão de dinheiro e a gente precisa fazer escolhas. A grande questão é que a gente só precisa fazer escolha entre a vida de um e do outro, a não ser em casos como de uma pandemia, em que você não conseguiu achatar a curva, e aí você tem que escolher quem vai utilizar os leitos, os poucos que se tem disponível. Tirando em casos extremos como esse, a gente só precisa escolher entre uma vida e outra se a gente não investe suficientemente no sistema de saúde. Um sistema de saúde universal como o SUS, quando ele não é subfinanciado, ou seja, quando ele tem recurso suficiente, você atende tanto ao jovem quanto ao idoso. Quando eu falava sobre o Mandetta, eu falei que ele usava muito a palavra equidade, e aqui eu faço um paralelo entre o Mandetta e o Taik, apesar de no caso do Taik a coisa parecer pior, eu coloco eles no mesmo patamar no sentido de não serem verdadeiramente pessoas do SUS, de em verdade serem inimigos do SUS. A visão desses caras que veem a saúde como negócio é de que você deve fazer como, né, eu li agora aqui na thread, como estava no programa de campanha do Bolsonaro. Você deve fazer mais com menos. Ou seja, ao invés de você investir mais no SUS para que o SUS tenha mais força e mais vigor, você deve utilizar os recursos que você já tem e tentar espremer para fazer o máximo possível com aquilo. E aí, assim colocado, você vai cair nessa visão de que você tem que escolher entre a vida do adolescente e do idoso. A partir do momento que você entende que você deve ter um SUS vigoroso, você não precisa fazer esse tipo de escolhas, a não ser em situações extremas, em situações de urgência, de emergência, situações de epidemia, de pandemia, quando não tem outra saída. Queria pontuar isso antes de ir para a nossa terceira fonte, que é justamente a matéria da Folha. Eu listei aqui algumas coisas que essa matéria da Folha trouxe. O título dela é Novo Ministro da Saúde ignora aglomerações e presença de Bolsonaro em atos. E aí, 3 pontos que me chamaram a atenção nessa matéria. Uma é que a matéria diz que parlamentares
avaliaram o ato de domingo como um teste de qual será a postura do Taik como ministro. Um outro ponto é que o Mandetta, segundo a matéria, mandou recados ao presidente toda vez que ele participou de aglomerações. O Taik não. E aí eles dizem também que líderes partidários têm avaliado que o Taik não detalhou suas posições sobre isolamento. Assim como o Meteoro falou, eles estão dizendo aqui, então a gente poderia dizer que os líderes partidários estão concordando com o canal Meteoro. Fato é, o que a gente tem aqui? A gente tem alguns sinais, né? Alguns elementos do que pode ser esse ministro que a gente ainda não sabe muito bem o que vai fazer. Eu gostaria de pedir para vocês duas coisas. Primeiro são aqueles 5 verbinhos clássicos que eu sempre trago aqui, como youtuber que sou, tenho que trazer no canal. Pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, clicar lá no sininho para curtir o vídeo, deixar o seu comentário, que é dos 5 verbos o mais importante, porque o Raio-X dos Afetos tem como metodologia o blog de diálogo, e o diálogo só existe se vocês respondem com comentários aos textos e aos vídeos que a gente publica aqui no YouTube e lá no blog também. E por fim, o 5º verbo é compartilhar, para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Além disso, eu queria pedir também para vocês, além daqui do YouTube, para vocês seguirem, se inscreverem na gente nas nossas outras redes sociais. O raioxdosafetos.blogspot.com, e também você pode, além daqui do YouTube, também no Instagram, no Twitter e no Facebook, procurar a gente lá, Raio-X dos Afetos. É fácil de encontrar, acompanha a gente em todas as redes sociais e ajuda a fazer esse projeto, esse canal crescer. Para concluir, eu queria citar a reunião do G20 que aconteceu ontem, dia 19. Foi o primeiro compromisso internacional do Taik como ministro, foi uma teleconferência. Ele estava reunido com ministros de todos os demais países que compõem o G20. E eu listei rapidamente algumas posições que eu achei na mídia sobre essa reunião do G20. Posições dele para a gente concluir a nossa avaliação nesse momento. Primeiro, ele aponta fake news como um problema a ser combatido no contexto da pandemia. Faz elogios à OMS. Aponta o compromisso de o Brasil atuar junto aos demais países no combate à pandemia, o que obviamente pode ser da boca para fora. Fala da importância das testagens, de aumentar as testagens, e fala também de diversas realidades do Brasil. A gente tem que ir avaliando até que ponto ele está ou não alinhado nos seus posicionamentos com o Bolsonaro. Fato é que, ao contrário do Mandetta, ele tem feito muito menos questão de se diferenciar do Bolsonaro. Tem feito muito menos questão. Como eu disse agora há pouco, ainda é muito incerto o que a gente pode esperar dele, mas aos poucos a gente vai ganhando mais elementos para entender quem é esse cara, que certamente não é um novo herói, assim como o Mandetta é um inimigo do SUS que está à frente do Sistema Único de Saúde desse momento. A gente espera, já que ele está com o poder na mão, que ele consiga fazer uma gestão que não coloque o nosso povo em situação de morte, mas infelizmente é o que o presidente da República tem feito. Obviamente o SUS é muito maior do que esses indivíduos, do que essas pessoas. O SUS vai sobreviver a tudo isso. A gente não sabe se melhor ou pior do que antes. Mas o coronavírus, ele mostra que as nossas vidas estão interligadas e que a gente precisa pensar e agir coletivamente. E o SUS é justamente a concretização dessa ideia enquanto um sistema de saúde. Um sistema de saúde que preza pela coletividade, que entende a saúde não como um fenômeno individual, mas coletivo, entende o cuidado de saúde como um processo social. A gente não tem garantia de que o SUS vai se fortalecer. Então a gente precisa falar sobre o SUS, a gente precisa agir em defesa do SUS, e a gente precisa combater as mentiras e difamações sobre o sistema. E fundamental, a gente precisa entender mais sobre o SUS. Então eu quero concluir esse vídeo pedindo justamente que vocês estudem sobre o SUS,
sobre a sua história, sobre o seu funcionamento, sobre os seus princípios e sobre a sua importância. É com isso que eu quero concluir o vídeo. O canal Raio X dos Afetos está aqui também para contribuir nisso, então a gente vai continuar falando sobre o SUS, a gente vai fazer vídeos sobre o que é o SUS, sobre a sua história, sobre os seus princípios, a gente vai ter playlist específica só para falar sobre o SUS e vamos continuar com esse quadro especial Coronavídeos, onde a gente traz vários debates articulados com a experiência tenebrosa que a gente está vivendo com essa pandemia. Quero agradecer vocês por estarem conosco mais uma vez, por estarem aqui até o final do vídeo. Assistam outros vídeos do canal, conheçam um pouco mais do nosso trabalho e beijinhos de maracujá.